E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos falar um pouco aqui de encapsulamento de atributos e métodos, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui essa classe, né, esse projeto, na verdade, projeto um, que tem aqui duas classes, né? Tem a classe projeto um, que é a minha classe principal, que tem o meu método principal, né? E ela faz referência, ó, ela cria um objeto triângulo do tipo triângulo. Então a classe triângulo está aqui. A gente tem aqui, ó, dois atributos, a base e a altura, né? E a gente tem um método aqui que é esse getBase. Bom, o que acontece? Esses aqui, esses atributos aqui, eles estão de livre acesso aqui, né? Ó, eu posso vir aqui e tacar um valor aqui para a base do triângulo, diretamente acessando esse atributo base, tá? Então eu estou pegando a base que eu converti aqui, ó, que é essa base, que veio aqui do base str, que foi uma string que o usuário digitou. E aqui eu atribuo esse valor já convertido para float para o meu atributo aqui do objeto triângulo, tá certo? Mas e se eu vier aqui, ó, e colocar esse atributo para privado, né? Vou colocar a base para privado, aí eu salvo. Olha o que acontece. Dá um erro, ó. Então eu venho aqui no meu projeto, ó, vai me dar uma mensagem. Esse atributo base, ele tem acesso privado, você não pode fazer isso. Então, o encapsulamento é uma medida, sobretudo, de segurança. Então, o que é que a gente faz geralmente, né? Qual que é o procedimento? Cria uma classe. Essa aqui é a minha classe triângulo. Eu coloco todos os atributos para privado. Todos. E os meus métodos? Meus métodos eu posso colocar para público. Tá ok? Então, em resumo, é isso que eu quero que vocês saibam. Ah, mas como que eu faço aqui agora, para, né, poder atribuir um valor aqui para minha base, né? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, né, ó, e eu vou criar o meu método set base, tá bom? Para eu poder escrever isso através de um método e não acessando diretamente o atributo. Como que eu faço isso? Então o método é público, né? Então eu escrevo set e ponho o nome do atributo, base. Coloquei o B maiúsculo, porque é um padrão a gente fazer isso, tá? Isso aqui vai retornar void, porque não tem retorno de função, tá? Mas eu tenho que passar aqui alguma coisa, eu tenho que passar aqui a base que o usuário vai querer atribuir, o valor da base. Então eu posso colocar aqui, né, um float base. E aí eu coloco dis.base. Quando eu ponho dis.base, eu quero dizer essa base. Está aqui na classe triângulo. E quando eu coloco base, essa base é a que estou passando aqui. Então ela vem para cá e eu taco ela para para a minha base aqui, que é a base do triângulo. Tá? Então esse é o padrão que a gente usa geralmente. Então eu tenho o parzinho, eu tenho o get base, que vai pegar a minha informação dentro do objeto, e o set base, que vai atribuir o valor da base para o meu objeto. Tá certo? Então aí o que eu faço aqui? Ó, eu não consigo fazer isso, porque o atributo base ele é privado. Então como que eu faço? Ora, é só eu fazer ponto set base. Passando o quê? A base, que é o que eu peguei aqui e converti do usuário. Tá? Então vamos ver, vou rodar. Vocês vão ver que vai dar na mesma, tá?
Então, olha lá, rodou, digite o valor da base, vou colocar 2, 2, tá? Que é justamente o que o meu programa faz. Ah, mas e esse tributo à altura aqui? Eu também quero atribuir a altura. Ora, é a mesma coisa. Então, eu só vou pegar esses aqui e vou substituir, tá? Porque tem que seguir esse modelinho aqui. Basta seguir o modelinho, tá? Então, vamos fazer o set altura, né? Aí eu passo o quê? Altura, né? Altura, altura. E o get altura. A altura é float também. Então, ele vai retornar quem? Altura, tá? Quem que é essa altura aqui? Que está aqui? É essa. Eu poderia colocar dis.altura? Poderia também, né? Para evitar confusão aí. O que é da própria classe, a gente pode escrever o dis. Tá certo? Feito isso, eu posso vir aqui, ó, né, ó, e posso ler também, né, a altura. Então eu vou ler aqui também, ó, a altura, digite o valor da altura do triângulo, né? E aí eu pego essa altura, converto para float, né? E taco uma variável altura, que é um float também. Aí eu vou dar um set altura, né? Passando a altura. Então vamos rodar. Agora ele vai pedir o valor da base, 3, e o valor da altura, 4. Aí ele imprime o 3. Opa, ele não imprimiu o 4 porque eu não pedi para imprimir o 4, né? Ele está imprimindo aqui, ó, né? Então, né, ó. Então, esse get base, ele já vai tacar o valor que eu li na base, da base do que o usuário entrou aqui, né? E que eu coloquei aqui para dentro do objeto triângulo, né? O atributo base do objeto triângulo. E aqui é a altura que eu toquei para o objeto triângulo. Então, aqui nesse caso, eu vou imprimir o valor, né? Então, eu poderia até dar uma mensagenzinha assim, ó, colocando base do triângulo dá um espacinho, porque ele vai emendar, ele vai concatenar com o valor da base aqui, ó. E poderia fazer a mesma coisa aqui com a altura, tá? A altura do triângulo aí ele vai concatenar. Então, vamos fazer isso aqui então. Então, olha lá, o valor da base, 3, valor da altura, 4, valor da base, 3, altura, 4. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria que vocês entendessem aí sobre encapsulamento de métodos e atributos, que a gente usa as palavras reservadas private e public. Tá ok? Valeu, pessoal!